Então assim, pessoal, bom dia a todos, né? A gente vai começar aqui com a nossa aula 2, né? Eu estava aqui conversando com o pessoal do Facebook, né? Que a gente estava com um pequeno problema técnico ontem, né? No bom dia, bom dia. Tava com um pequeno problema técnico ontem lá no Facebook, né? Eu tentei fazer a transmissão simultânea, mas até por falta de experiência, né? Eu não, a do Facebook ficou com a tela toda escurecida, sem áudio, sem nada. Depois que eu fui olhar, falei, meu Deus. E aí eu fui tentar agora resolver, já está resolvido, né? Facebook e Instagram estão ao vivo agora, bom dia a todos. Na nossa aula de ontem, pessoal, a gente conversou um pouquinho, né, sobre os critérios de desempate na licitação, né? A gente viu aquela confusão toda, né? Relacionada à tentativa da administração de desempatar a proposta, e verificamos que essa tentativa de desempate ela se encerra, né, com um sorteio, né, uma coisa divina, né, vai na sorte, massa. Pessoal, olha só, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre competência legislativa e demais aspectos introdutórios da licitação. Professor, qual a relevância de eu saber qual é a competência legislativa em licitações? Senhores, é importante saber isso pelo seguinte fato. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 27, diz que é competência da União legislar sobre normas de licitação, tá? Então, teoricamente, essa competência seria uma atribuição da União Federal, tá? Só que acontece o seguinte, né? Inclusive, vocês podem até estar se perguntando, estar se perguntando que dentro da atribuição dessa competência legislativa, sim, deixa eu só comentar aqui, doutores, ó. Quem quiser, antes disso, perdão, deixa eu só colar aqui. Quem quiser assistir a aula de ontem, tá no nosso canal lá do YouTube, tá? Importante, as aulas serão gravadas e disponibilizadas também lá no YouTube, tá? Olha só, quem está passando aqui atrás é minha filha, Maria Eduarda, tá? Ela já passou aqui umas 3 vezes, mas é isso mesmo, né? Ela acordou agora, então ela tá meio dispersa. Mas vamos lá, pessoal, olha só. Voltando ao nosso tema aqui, tá? Então, assim, a competência legislativa, né, dentro da Constituição Federal, está prevista para a União. Só que é importante nós sabermos essa questão da competência legislativa pelo seguinte fato. Vocês vão verificar dentro da sua advocacia, dentro das suas atribuições, né, na administração pública, que os municípios e os estados também legislam sobre licitações, tá? E essa legislação sobre licitações, ela não tem nada de errado não, tá? Na realidade, o que a doutrina considera, em que pese está no artigo 22 lá da Constituição Federal, essa atribuição de edição das normas relacionadas à licitação, tanto que nós temos, né, a 8666, que é a Lei Geral de Licitações, nós temos a 10.520, que é a Lei do Pregão, nós temos a 13.303 de 2016, que é a legislação, nós comentaremos lá também, a legislação relacionada às empresas públicas de sociedade e economia mista, né, que também é uma novidade. Então, assim, a gente precisa sempre se ater, sempre estar atento a essa situação em relação às competências legislativas. Por que eu estou falando isso, doutores? Olha só, se eu estou já afirmando, né, que a União detém essa competência para legislar e que os municípios também legislam, apresentam legislações sobre licitações, há uma obrigação, né, constitucional, né, inclusive respeitando as normas gerais editadas pela União, que as normas editadas pelos estados e pelos municípios guardem a devida aderência à norma federal, tá? Por que eu quero falar isso, doutores? Se eventualmente o município não tiver nenhuma legislação, o município pode aplicar as legislações federais dentro da sua estrutura, que isso não lhe causará problema. Inclusive, tem alguns permissivos interessantes, né, que a própria doutrina reconhece. A gente vai ver lá que na 8666 nós temos algumas modalidades bem discriminadas, né, como a concorrência, a tomada de preço, o convite. Bom dia, doutora. E o que acontece?
dentro da perspectiva, né, do município, o município, por exemplo, ele poderia optar por escolher uma modalidade única dentro da sua estrutura, né? Só que a doutrina vai dizer o seguinte, olha, para que o município escolha essa modalidade única dentro da sua estrutura, é preciso que ele respeite as normas gerais. Então, por exemplo, se um determinado município optar por colocar na sua estrutura municipal uma única modalidade, como a concorrência, não haveria problema algum, né? Por quê? Porque a doutrina entende que a concorrência é o procedimento licitatório mais completo, que abarca todas as demais modalidades, e por ser, teoricamente, a modalidade mais segura de ser realizada a licitação, não haveriam problemas em que ela viesse a legislar por essa modalidade única. Haveria problema, sim, se, por exemplo, o município optasse por modalidade única a adoção do convite, né? Quem já foi meu aluno, né, sabe que o convite é uma modalidade, inclusive em relação à publicidade, muito frágil, né? Em que pede os municípios já estarem realizando, dando uma publicidade maior ao convite dentro dos seus diários oficiais, até por própria recomendação, né, do Tribunal de Contas dos municípios, onde houver, né, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos Tribunal de Contas do município, mas em alguns estados só tem Tribunal de Contas do estado, exemplo, o Paraná, por exemplo, né. É importante que fique claro, né, que essa situação do município legislar sobre licitações permite que ele tenha uma certa liberdade essa tolhida pela norma federal. Então, o município pode legislar sobre licitações sem problema nenhum. Então, inclusive, vocês vão observar que dentro dessa perspectiva de normatização, cada município vai ter uma legislação própria, né? Inclusive, eles vão ter regramentos próprios para os seus pregões, né? Aí não tem problema, é isso que eu quero chamar a atenção. Apesar da própria Constituição trazer, né, essa questão que compete privativamente à União legislar sobre licitações, a doutrina entende que essa competência é uma competência concorrente, que essa competência para legislar é uma competência que pode ser realizada tanto pela União, quanto pelos estados e pelos municípios, logicamente também incluindo aí, né, o Distrito Federal, beleza? Então, feitas essas considerações iniciais, doutores, né, em relação à competência legislativa, aqueles que estudam para concurso, né, fiquem atentos, porque isso já foi questões, né, em concursos públicos, né, já foi cobrado concurso público, então a gente sabe que a jurisprudência também, a jurisprudência entende, né, que isso é pacífico, né, só que assim, ó, é aquilo que eu falei, os municípios e os estados têm um limite. O limite deles é a norma geral, tá? A norma geral que é ditada pela União. Então, a gente não pode ter, por exemplo, né, estados ou municípios criando modalidades, né? As modalidades, originalmente, devem ser criadas pela União. Então, a União criou a modalidade, os municípios e o estado poderão adotar, tá? Sem problema nenhum. Agora, o município pode criar modalidade? Não pode criar. Ele só pode utilizar aquelas que a União, né, já trouxe na norma federal. Norma essa, né, que é importante dizer, ela vai ter uma natureza de norma nacional, né? Norma nacional por quê? Porque vai se aplicar a todos os entes federativos, tá? Sem distinção. Beleza, doutores? Então, a primeira dica de hoje, né, é sobre a competência legislativa. Competência essa, né, que permite que os municípios e o estado também possam legislar sobre o tema de licitações, tá bom? Queridos, continuando aqui, algumas normas infraconstitucionais que nós iremos abordar durante, né, esses 21 dias aqui que nós estamos fazendo de live, tá? Nós vamos falar um pouco da Lei 8666, logicamente no capítulo das licitações. Por quê? Porque a 8666 também traz a capitulação dos contratos administrativos, né? Ou seja, o momento posterior à licitação. Então, diante disso, a gente vai falar da 8666 na primeira parte dela, relacionada em especial a parte de licitações. Bom dia, bom dia. Então, vamos falar também, doutores, da Lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão, né?
é a norma geral do pregão, mas vocês verão que alguns municípios legislam sobre pregão também de forma também autônoma, né? Os municípios e os estados detêm essa autonomia, então eles podem também legislar com autonomia sobre isso, tá? Falaremos, doutores, né, do novo decreto, o decreto 10.024 de 2019, né? É o decreto que definiu o procedimento do pregão eletrônico a ser adotado na administração pública federal, tá? Esse decreto 10.024, ele revogou o decreto 5.450 de 2005. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque eu estou percebendo que alguns municípios ainda utilizam o decreto 5.450 de 2005. Eu vou falar assim, recentemente, né, a semana passada, inclusive a gente anulou, né, uma licitação em razão, né, uma das questões também era a base legal em que estava se fundando, né, o procedimento licitatório. Então, o município, né, no Paraná, ele estava utilizando, inclusive, como base legal ainda o decreto 5.450 de 2005. Só que é importante ressaltar que esse decreto já foi revogado desde outubro de 2019. Então, é bom os municípios aí ficarem atentos a essa informação, tá? O que mais, doutores, vamos analisar também? Algumas regras específicas, né? Nós temos também a Lei 9.472 de 97, lei essa que trouxe o pregão, né? A estrutura do pregão e da consulta da Anatel. Professor, por que você está falando dessa legislação, doutores? É porque muita gente acha que o pregão em si, ele foi iniciado, né, pela medida provisória 2026, dígito 3 de 2000, né, que foi a medida provisória que trouxe a modalidade de pregão para a administração pública federal, né, como uma modalidade prevista. Só que o pregão, originalmente, ele foi previsto desde 1997, né, na autarquia, né, na Anatel, né. Então, a Anatel, quando vai realizar suas contratações, ela tem duas únicas modalidades. Ela tem o pregão, né, que mais para frente nós vamos conversar aqui, né, que é para bens e serviços comuns, e a consulta, que é exatamente o contrário. A modalidade de consulta, ela é para bens e serviços incomuns. Olha só, né, que interessante. Então, eu tenho pregão para bens e serviços comuns e consulta para bens e serviços incomuns. Então, a gente vai comentar também um pouco sobre elas, tá? Nós temos também a Lei 9.648 de 98, né, que define como dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das esferas de governo para atividades contempladas para o contrato de gestão. Isso é um tema interessante porque, assim, doutor, nós veremos que as organizações sociais, né, dentro de uma regra prevista de licitação, ela poderá ter dispensado a licitação. E é importante até falar sobre esse momento de dispensa, doutores. Dispensa é um atributo legal, né? Uma possibilidade de fazer perguntas. Fique à vontade, tá? Travou. Vixe, travou para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Zorade abrindo. Vamos ver aqui. Zorade pediu para participar. Doutora Zoraide, bom dia. Doutora Zoraide, tá me ouvindo? Deixa eu botar aqui, deixa eu mudar aqui para os meus dados. Deixa eu mudar aqui para os dados, deixa eu ver se melhora. Para participar, inclusive quem quiser participar da live, fazer perguntas, pode chamar aqui que a gente abre aqui a tela, né? Vocês perguntam sem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade. Inclusive eu estou deixando os comentários abertos, né? Essa possibilidade de participação bem franca. Quem quiser participar aí, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, olha só. Bom dia, doutor Fernando. Tudo bem? Olha só, pessoal. Então, a gente estava comentando então sobre as legislações. Então, eu estava falando da Lei 9.472 de 97, né, que trouxe a primeira vez, né, a possibilidade do pregão
dentro de uma estrutura. Valeu, professor, um abraço. Dentro da nossa estrutura, né, da administração pública, o pregão ele foi inaugurado dentro de uma autarquia, dentro da Anatel. Né? Não foi uma medida provisória de 2000 que trouxe essa previsão, na verdade, ela surge antes, né, desde a Anatel. Nós temos também a Lei 9.648 de 98, tá? Que a gente já falou, inclusive, agora há pouco, que foi relacionada às questões das organizações sociais, né? A hipótese de dispensa para as organizações sociais. Nós veremos, doutores, qual né? Quais são os requisitos para se tornar uma organização social, né? Nós também temos a Lei 11.107 de 2005, né? Que dobra o limite para a participação de consórcios públicos, né? Esse limite é importante, porque assim, os consórcios públicos, porque na verdade vamos falar assim, o que são consórcios públicos? É importante falar sobre isso. Senhores, consórcio público nada mais é do que a reunião de diversos entes públicos, tá? Com uma atribuição comum, tá? Como assim, professor? Aqui, eu vou falar assim, vou falar de um exemplo nosso da região aqui. Nós temos aqui na nossa região o consórcio chamado Reconvale, né? O Reconvale, doutores, para quem é da região sabe disso, é um consórcio voltado para o atendimento da saúde pública, né? Então, o que acontece? Diversos municípios, né, do Recôncavo Baiano se reuniram, por isso que é chamado Reconvale, né? Se reuniram para a realização de uma obra, né, uma obra grande, um hospital, construir um hospital conjuntamente com o governo do estado da Bahia. Dentro dessa perspectiva do consórcio, há o quê? Uma divisão de esforços, que é muito difícil, percebam. Município, né, município com minha renda limitada, com minha capacidade de receita baixa, né, boa parte dos municípios não tem uma renda tão vultuosa quanto a União, tão vultuosa quanto os estados, né? Inclusive, alguns estados sequer têm renda vultuosa também, a gente sabe disso, porque o nosso Brasil é um país continental, como todo mundo fala, né? Mas é importante que é o seguinte, dentro da perspectiva de um consórcio, eu vou ter reunido dentro de um único consórcio, dentro de uma única pessoa jurídica, diversos entes públicos. Então, o que acontece? Quando eu tenho diversos entes públicos, doutores, percebo que também há diversas fontes de receitas para o financiamento daquele consórcio. Então, no nosso exemplo aqui do Reconvale, nós temos o próprio estado da Bahia e os municípios que compõem o Recôncavo Baiano. Maravilha. Então, o que acontece dentro dessa perspectiva, né, do Reconvale? Se eu tenho diversas pessoas que estão ali, pessoas jurídicas de direito público, que estão alinhadas em um único ente público, esses consórcios públicos, quando forem realizar suas contratações, eles poderão ter os seus limites de contratos, né? Ou seja, a gente vai falar de modalidades licitatórias, tá? Mas esses limites de valores duplicados ou até triplicados. E a gente vai falar isso de forma mais tranquila mais para frente, doutor. Fique tranquilo, tá? Porque é da natureza dos consórcios públicos. Então, o consórcio público nada mais é do que a reunião de diversos entes públicos, né? A gente pode ter aqui, dentro de um consórcio, diversos municípios podem? Pode, doutores. Inclusive, a gente vai ver isso, né, a gente vai, inclusive, perceber que os consórcios é uma ótima medida a serem adotadas pelos municípios na questão dos aterros sanitários, né? Os aterros sanitários, que é uma obrigação legal, que inclusive vence, salvo engano, esse ano que vem, né, os municípios precisam criar estruturas para os seus aterros sanitários, eles podem, né, os municípios vizinhos podem criar consórcios para aquisição dos terrenos dos aterros sanitários, né, e constituir uma empresa, um consórcio de empresa, um consórcio, perdão, que tenham como sócios, municípios. E aí perceba, ao invés de um município comprar uma área exclusivamente para essa questão do lixo somente de um município, eu posso criar uma área para o recebimento do lixo de 3, 4, 5, 10, 15 municípios, e vai depender muito da articulação que os municípios têm entre si. Tá? Mas o que é interessante é que, dentro da perspectiva de um consórcio público, os serviços em si ficam mais baratos para os municípios prestarem. Né? Os municípios vão contribuir com uma parcela. Cada município vai contribuir com uma parcela, como um sócio, né? Um sócio do consórcio.
Então, quando eu faço a constituição desses consórcios, doutores, esses consórcios, dentro da previsão da Lei 11.107 de 2005, permite que os consórcios tenham seus limites de contratações duplicados, e aí vai valer, né? Consórcios formados com até 3 entes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, imagine aqui, Santo Antônio de Jesus, aqui vizinho, Varzedo, e é mais próximo aqui, Laje. Santo Antônio de Jesus, Varzedo, não. Laje já está fora do Recôncavo. Então, pega aqui Santo Antônio de Jesus, Varzedo e São Miguel das Matas, pronto, né, que são divisas. Aí eu vou olhar lá e falo assim, ó, vamos juntar umas três aqui, vamos criar um lixão, eu tô falando assim, lixão é um termo comum, né, um aterro sanitário, porque lixão foi extinto, o termo lixão não existe mais, é aterro sanitário, vamos criar um aterro. Então, esses 3 municípios se reúnem, constituem uma sociedade de propósito específico, essa sociedade de propósito específico, ela poderá ter natureza pública ou privada, nós falaremos isso mais para frente, mas sendo ela pública ou privada, em ambos os casos, ela sofrerá controle dos tribunais de contas. Nesse caso aqui nosso, eles terão, se for formado esse consórcio só de municípios, terão controles pelo Tribunal de Contas do município. Já o Estado da Bahia, quando participa, esse controle vai ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Já que tem um ente estadual, que é a Bahia, nesse tipo de consórcio. Então, o consórcio tem essa prerrogativa, doutores. Ele pode duplicar ou triplicar o limite de contratação, né, para as modalidades utilizadas por esses consórcios públicos, tá? E também temos aqui, doutores, uma legislação bem interessante, né, que é relacionada às microempresas e às empresas de pequeno porte. Nós temos a Lei Complementar 123 de 2016, de 2006, perdão, Lei Complementar 123 de 2006, que vocês lembram que na aula de ontem nós falamos sobre os critérios de desempate, né? Maravilha. A gente devia falar assim, olha, doutores, tome cuidado, né? Porque a gente pode empatar, então a gente vai verificar, por exemplo, se é um produto nacional, a gente vai verificar se a empresa cumpre com os requisitos. Então, assim, a gente fez uma gradação de critérios esses que devem ser observados ali, doutores, dentro daquela disposição da lei. Eu tenho que seguir aquela ordem para, ao final, né, quando chegar lá no quinto critério, que não é mais um critério, na realidade é apenas uma forma de resolver, chegar na parte do sorteio. Por que eu estou falando sobre critério de empate, doutores? Porque a Lei Complementar 123 de 2016, de 2006, novamente, 2006, ela trouxe algumas preferências legais para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Como assim, professor? Doutores, percebam, nós estamos dentro de um setor, de uma situação de economia do país, em que a maioria das empresas são microempresas e empresas de pequeno porte. Eu tinha visto um dado, acho que, se não me engano, foi um dado de 2016, né? Que, bom dia, presidente, doutor Adriano, Kaique, bom dia, irmão, tudo bem? Que essa hipótese, doutores, essa análise que eu estava fazendo, estava informando que 70% das empresas que estão no nosso país são empresas de pequeno porte ou microempresas, tá? Ou seja, 70% das empresas constituídas, não estou falando de questão de volume financeiro. Volume financeiro, com certeza, está na mão da boa parte das grandes empresas. Mas, ainda assim, doutor, tem que se levar em consideração que as microempresas, as empresas de pequeno porte, elas também possuem uma grande responsabilidade com a economia do país. Então, eu tendo uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, concorrendo com a empresa de grande porte, a gente sabe que vai ter uma franca desvantagem para elas, né, de concorrer em pé de igualdade com essas empresas. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Olha só, a Lei Complementar 123 de 2006, que regulamenta as microempresas, as empresas de pequeno porte dentro do nosso ordenamento jurídico, trouxe no seu artigo 44, parágrafo 1º, privilégios legais relacionados ao reconhecimento de empate quando houver microempresa e empresa de pequeno porte nas licitações. Olha só, doutores, nas modalidades gerais, o artigo 44, parágrafo 1º, entendeu que
se houver na disputa uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, e ela oferecer uma proposta até, bota assim, ó, até 10% melhor, perdão, até 10% que a melhor proposta, estaremos diante de um caso de empate na licitação. Como assim, professor? Imagine o seguinte exemplo, doutores, ó. No exemplo que eu vou dar para vocês, a melhor proposta, né, da empresa A, a empresa de grande porte, ela ofereceu, né, em uma determinada licitação, menor preço, né, vamos trabalhar com menor preço, fica mais simples o nosso exemplo, ela ofereceu para arrematar aquela licitação R$ 1 milhão, tá? 1 milhão. Daí o que acontece, doutores? A empresa B é uma empresa de pequeno porte, é uma EPP, tá? Essa empresa de pequeno porte ofereceu na mesma licitação o valor de R$ 1.100.000. Perceberam aqui? A diferença, doutores, entre a proposta da empresa A, que foi 1 milhão, para a proposta da empresa B, que foi de 1.100.000, é exatamente o que é a diferença de 10%. Doutores, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, essa diferença de 10% é considerado um empate. E é o que acontece, doutores, ó, dentro dessa situação, né, dentro da proposta de empate, eu vou chamar, olha só, eu falei para vocês no nosso exemplo anterior, né, nosso critério de empate, que as empresas iam para um sistema de concorrência, né? Vamos ver se a empresa é brasileira, vamos ver se investe em pesquisa, vamos ver aqui se ela respeita o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí a gente viu alguns critérios de empate. Doutores, se tivermos diante de uma possibilidade de empate entre uma empresa de grande porte e uma empresa de pequeno porte, esta empresa terá o direito, a qual empresa estou me referindo, doutores? A empresa de pequeno porte, uma microempresa, de ofertar um valor menor. Ó, ela vai fazer o seguinte, sabe o que a empresa vai fazer? Empresa de pequeno porte, diante da previsão do artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, a sua proposta, apesar de ser 10% maior que a melhor proposta, estamos diante de um empate. E estando diante desse empate, doutores, o que vai acontecer aqui é que a comissão de licitação, por que pregoeiro não? Vou explicar mais para frente. A comissão de licitação vai questionar a empresa de pequeno porte, a microempresa, se ela tem interesse em cobrir a oferta daquela grande empresa. Doutores, percebo, exatamente, isso é um benefício legal. A empresa de pequeno porte ela vai ter o direito de falar assim, ó, então a gente cobre a oferta. Foi 1 milhão? Então eu vou arrematar essa licitação por R$ 999.999. Dê um desconto de R$ 1. Pode fazer isso sem problema nenhum. Mas percebam, esse critério especial de desempate, bota assim, ó, critério especial de desempate, só se aplicarão às empresas de pequeno porte e às microempresas, tá? Entre essas duas aqui, nós teremos a possibilidade, né, legal de que a comissão de licitação faça esse processo. Doutores, e olha só, então, para as modalidades gerais, nós temos essa hipótese de reconhecimento de empate para microempresas e empresas de pequeno porte que concorram às modalidades gerais. Pô, professor, peraí, você está falando de modalidades gerais? Que modalidades gerais são essas, doutores? Estou falando assim, ó, todas as modalidades, aí excluindo aí o leilão, porque o leilão é o maior lance, né? Todas as modalidades que não seja o pregão. Por quê? Porque para o pregão, esse percentual que estão nas modalidades gerais, esse percentual de empate cai para 5%. Então, já no pregão, doutores, quando eu estou lá na disputa do menor lance, nós veremos que a possibilidade, né, do pregoeiro, ela vai estar limitada a reconhecer o empate, até o valor de 5%.
No exemplo dado, vamos lá, tu colocou aqui, no exemplo dado, a empresa de grande porte deveria apresentar um valor maior que a EPP. Confirme isso, eu estou equivocado. Acho que houve uma inversão dos valores. Não, Arthur, aqui é o seguinte, irmão. Ó, nesse caso aqui, eu estou falando o seguinte. Se eu tiver uma empresa A, beleza? A empresa A é uma empresa de grande porte. Ela ofereceu aqui 1.100.000, beleza? A empresa A. A empresa B é uma empresa de pequeno porte. Ela ofereceu 1 milhão, certo? Qual a diferença aqui das duas propostas? A melhor proposta foi... Não, é verdade, peraí, irmão. Ó, voltando ao exemplo. Eu acabei invertendo agora o exemplo. A empresa A, ela ofereceu 1 milhão, beleza? Deixa eu ver aqui, velho. Perfeito, irmão, perfeito, perfeito. Eu dei o exemplo exatamente o contrário. Ó. A empresa A de grande porte ofereceu o valor. Não, tá certo, é isso mesmo. A empresa A ofereceu o valor. A empresa A ofereceu o valor de 1 milhão, beleza? Foi a melhor proposta da licitação, certo? A empresa B é uma empresa de pequeno porte, ofereceu 1 milhão e 100. A empresa B ofereceu 1 milhão e 100, beleza? O que acontece aqui, doutores, é que como a empresa A é uma empresa de grande porte, a empresa B é uma empresa de pequeno porte, essa empresa B, quando ela oferece 1 milhão e 100, estamos diante de uma hipótese de empate, mas empate não no critério da 8666, beleza? Não no critério da 8666. Na realidade, essa hipótese de empate está prevista na Lei Complementar 123 de 2006, que trata sobre microempresa e empresa de pequeno porte. Então, o que é que a comissão vai fazer? O que a comissão vai fazer? A comissão vai chamar a empresa B, que é uma empresa de pequeno porte, que ofereceu 1 milhão e 100, e vai falar assim, empresa B, em razão do artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, você tem interesse em cobrir a oferta da empresa A, que ofereceu 1 milhão, a empresa B, que é a empresa que não pode dizer que sim, tem interesse, e ela vai oferecer 999.999, tá? Então, dentro dessa perspectiva, né, dessa cobertura, essa cobertura só é tão somente possível porque a Lei Complementar 123 trouxe essa hipótese, tá? Então, ela permite que a comissão faça essa proposta para a empresa que não poste. Ou seja, a gente não vai passar, doutor, isso é importante, a gente não vai passar por todas aquelas fases de desempate, não. Tá? O empate aí, ele vai ser resolvido na convocação da empresa pequeno porte para que ela faça a cobertura, da melhor proposta. Entendeu, Arthur? Se ficou claro agora, irmão, dá um ok aí. E aí o que acontece, ó, se essa hipótese acontecer na modalidade pregão, se acontecer no pregão, doutores, essa margem de empate, ela reduz pela metade, ou seja, no pregão, essa margem, ela cai para 5%, tá? Importante ressaltar isso. No pregão, a margem cai para 5%. Então, é o mesmo exemplo, né, que a gente utilizou, só que ao invés de ser 1 milhão e 100, seria 1 milhão e 50 mil, né? Que teria o respeito desses 5%, beleza? Queridos, importante, olha só, professor, eu tive um cliente que foi microempresa, ou uma empresa, na verdade, vamos pagar uma empresa de pequeno porte. E daí, no edital, não tinha previsão, não tinha essa previsão do benefício legal para as microempresas e pequeno porte. Doutores, olha só. Não precisa estar previsto no edital essa regra, tá? Isso é importante. Mesmo que o edital seja silente, não traga essa regra de forma expressa, né, no edital. Perceba, doutores, se você tiver no momento ali, seu cliente te chamou para dar uma olhada no edital, e você sabe que a configuração dele é uma empresa de pequeno porte, não tem problema de você fazer o quê? Uma impugnação ao edital, pedindo que seja incluída a regra, até para maior segurança jurídica, né, do seu cliente em relação à licitação. Mas, mesmo que não ocorra essa hipótese dentro do edital, essa hipótese legal, essa previsão legal deverá ser respeitada por qualquer comissão, em qualquer licitação e por qualquer pregoeiro, em qualquer pregão, doutores. Isso é importante, tá? Por quê? Porque neste caso aí, doutores, é um benefício legal que decorre de uma questão de ordem pública. Se eu estou fazendo... Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que
Por que está sendo feito isso em favor das microempresas e pequenos porte? Doutores, por uma questão óbvia, que é o que eu falei agora no início. Não tem como essas empresas de pequeno porte, essas microempresas, elas concorrerem em pé de igualdade com as empresas de grande porte. Tanto é, doutores, que em alguns casos, né, em razão do valor econômico da licitação, é possível que eu faça, inclusive, licitações exclusivamente para as empresas de pequeno porte ou para as empresas, para as microempresas. E isso está também previsto onde? Na Lei Complementar 123. Só que aí o que acontece? O que é que muda aqui na regra, doutores? É necessário, se o município optar por fazer uma licitação exclusiva para microempresa ou para empresa de pequeno porte, é obrigatório, ou pelo menos necessário, que haja dentro da região daquele município, no mínimo 3 empresas capazes de prestar o serviço e que pelo menos, doutores, essas 3 empresas, ou elas venham a manifestar interesse para ser proposta, né? Ou que chegue pelo menos 3 propostas dessas microempresas. Exatamente. Pois é, Marcinho, muitos interpretam, mas aí perceba, doutores, ó, é uma hipótese legal, né? Inclusive, assim, quando a gente vai falar, quando a gente for pensar em edital de licitação, que pese o edital ser vinculante, o instrumento convocatório é vinculante, é importante ter em mente que há uma lei, né? E a lei, doutores, aí, ela afasta, né, aqueles atos administrativos, que nesse caso aí, esse ato seria a licitação em si, que estejam em desacordo com a lei. Então, se qualquer concorrente, doutores, empresa de pequeno porte ou microempresa, questionar isso no edital, né, eles terão que ter respeitado esse direito, mesmo que o edital não venha a participar. Doutor Cine pediu aqui solicitação, vamos ver se ele participa aqui, vamos lá. Perfeito, Marcinho, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos ver aqui se o doutor Cine... Doutor Cine, bom dia. Doutor Cine, bom dia. Bom dia. Entrei para parabenizar, viu? Ô, meu irmão, obrigado. Excelente aí o conteúdo e muito útil aqui para nós. Obrigado. Tá bom, meu irmão? Pode prosseguir, colega. Um abraço. Outro. Então, queridos, vamos lá. Então, ó, dentro dessa perspectiva, a gente tem que ter essa ideia. Então, a informação é poder, doutores. Isso é importante, informação é poder. Então, se vocês tiverem essa informação agora, né, eu tenho certeza que vocês poderão utilizar dentro de qualquer licitação pública, tá? Dentro de uma licitação municipal, estadual ou federal, tá? A gente percebe assim, doutores, que os editais federais, né, eles, em regra, trazem isso aí. É muito raro algum órgão público federal vamos dizer assim, suprimir essa hipótese, né? Mas, se houver supressão, aí é mais difícil ainda ele não respeitar a Lei Complementar 123. Beleza? Queridos, olha só. Então, continuando aqui, né? Então, nós falamos, então, desse critério especial de desempate, né? Esse critério especial de desempate nas modalidades gerais, ou seja, aquelas que não são pregão, tá? E também excluindo leilão, ela é de 10%. E no pregão, esse percentual cai para 5%. Critérios especiais de desempate, doutores, voltados para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Queridos, continuando sobre as normatizações infraconstitucionais, nós temos também a Lei 12.349 de 2010, que criou a possibilidade das margens de preferência para serviços manufaturados e serviços nacionais. Eu falei um pouquinho ontem, né, sobre esses aditivos, né, não é aditivo, é margem de preferência mesmo, né, que são, na realidade, também uma proteção. A gente viu lá, né, dos fundamentos do dever de licitar, a gente viu lá que uma das hipóteses dos fundamentos, né, do dever de licitar na aula de ontem foi relacionado sobre as margens de preferência, tá? Essa margem de preferência, doutores, é importante ressaltar, essas margens de preferência, elas não poderão ser superiores a 25%. Então, a Lei 12.349, de 2010, trouxe mais uma margem de preferência, que é a hipótese de contratação de serviços manufaturados ou serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Então, é uma margem que está prevista na lei, inclusive pode aparecer no edital, e se houver uma margem de preferência, ou seja, que o município ou o estado vai pagar até 10% mais caro
né, para determinado prestador de serviço, em razão dele oferecer um serviço manufaturado ou um serviço nacional que respeite as normas técnicas brasileiras, então, doutores, estaremos diante de uma margem de preferência totalmente legal, tá? Sem problema nenhum de ser aplicado. Nós temos também, doutores, a Lei 12.462 de 2011. Olha só, essa lei é uma lei bem polêmica. Por quê, professor? Porque nós estamos falando da lei do regime diferenciado de contratações. Doutores, percebam, ó, o RDC, famoso RDC, ele foi criado como uma hipótese de licitação a ser realizadas. Inicialmente foi criado para as obras da construção da das arenas da Copa do Mundo e também para a construção das estruturas para as Olimpíadas do Rio. Olha só, doutores, é importante que o RDC ele surgiu exatamente para dar uma celeridade nas obras. O problema maior aí é que as fiscalizações acabaram sendo postergadas. E assim, professor, mas qual foi de fato, assim, por que o RDC surgiu dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Doutores, é um caso muito simples. Antes, né, logicamente, quando começou a se fazer as obras, né, algumas obras de aeroportos, melhoria de infraestrutura, o TCU, o Tribunal de Contas da União, já que os recursos eram federais, né, na verdade, quase todos os recursos utilizados nos estados foram federais, com participação do Estado em alguns momentos, e de empresas privadas, que foram os consórcios privados, né, foi o PPP, parceria público-privada. Em relação à utilização dos recursos federais, o Tribunal de Contas da União começou a perceber, ele chama assim, ó, achados, eles botam isso mesmo no relatório, achados, né? E na realidade são ocorrências que eles percebem na fiscalização da obra, e nessas ocorrências da fiscalização da obra, eles recomendam algumas atribuições ou algumas determinações para que o ente público faça a devida, como eu posso dizer assim, a devida regulamentação, né? Ele resolva o problema, o achado que foi encontrado. E acontece, ele dá um prazo geralmente de 30 dias. Passado o prazo de 30 dias, doutores, o que é que ele vai fazer? Ele retorna ao local da obra. Olha só, ele retorna ao local da obra para ver se aquele achado foi resolvido. E quando esse achado não é resolvido, o que é que o TCU pode fazer? Ele pode suspender a execução da obra até que esse achado seja resolvido. Ou seja, ele força, né, que o prestador de serviço e o próprio ente público ao qual, né, é o fiscal direto da obra, resolva o problema. Só que acontece o seguinte, doutor, ele já estava diante de uma obra, né, obras voltadas para a Copa do Mundo. Né? Então, acho que tinha um grande receio de que essas obras não ficassem prontas. Então, a própria FIFA pediu ao Brasil que editasse uma norma, né, uma norma que desse maior celeridade nas contratações públicas. E essa norma, doutores, foi o RDC, foi o real ao nome, Regime Diferenciado de Contratações. Ou seja, ele se diferencia, né, das contratações realizadas pelas licitações comuns. O que é importante aqui ressaltar, doutores, é que no RDC ele se assemelha em relação ao procedimento muito próximo a um procedimento parecido com o do pregão, né? Só que ele percebe, era um procedimento do pregão para a contratação de obras. Tinha uma previsão, inclusive, que ele trazia, né, caso a empresa antecipasse a entrega dessas obras, poderia haver um bônus, né, para esse bom prestador de serviço, né, para esse bom prestador de obras. Então, ele receberia um bônus. Boa parte, né, das empresas, inclusive, anteciparam, né, essas entregas exatamente em busca desse bônus. Mas o problema maior, doutores, foi que, em relação às obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a fiscalização foi postergada. Isso quer dizer, aquela atribuição que eu acabei de falar do Tribunal de Contas da União, ela só aconteceu após ter finalizado as Olimpíadas. Olha só, doutores. A gente está falando de obras de 2014 e obras em 2016. Então, o que aconteceu depois de 2016? Pode olhar aí cronologicamente, está aí, tá publicado, doutores. Em 2017 começou já, em finalzinho de 2016, já em 2016, logo após as Olimpíadas, né, já começou a surgir os primeiros casos de superfaturamento de obras em arena, não sei o quê. Ou seja, apareceu o que já poderia estar previsto, né, pela ausência de fiscalização do Tribunal de Contas, né? Essa ausência de controle externo nas obras. Então, tá lá.
Tá noticiado, né? Inclusive, eu fiz um levantamento. Se eu não estou enganado, todas as obras, todas, eu estou assim, uma ou outra, salvo não, todas as obras da Copa do Mundo tiveram superfaturamento. Todas as obras, né? É um problema. Mas o RDC surgiu nessa pegada. E o que acontece hoje, doutores? O RDC ele também pode ser utilizado para a construção de hospitais. Era para ser temporário, era para ser só ver a Copa, ver as Olimpíadas, tchau, deixa de ter RDC aqui no nosso sistema, né? Só que já tentaram implementar o RDC como modalidade única, né? Inclusive em 2017, né, o Congresso Nacional tentou pegar, inclusive, a previsão do RDC e colocar como modalidade única, revogando todas as modalidades estatuárias. Não deu certo, porque foi considerado inconstitucionalmente, né? Foi matéria inconstitucional em razão por incompetência formal, né? Já que esse processamento de licitações, como é competência da União, deveria ser iniciado pelo Executivo, só que esse projeto que queria modificar toda a sistemática de licitações foi iniciado pelo Congresso Nacional, então, em razão dessa incompetência formal, ou seja, daquele que tem atribuição para iniciar o projeto, acabou que deixou, não passou, né? Inclusive, só teria uma única modalidade. Licitações seria um tema bem mais curto, né, do que nós temos hoje, tá? Então, doutores, fiquem atentos a isso. O RDC, Lei 12.462 de 2011, trouxe o RDC como uma hipótese, né, de contratação. Hoje, essa hipótese ainda vigora, professor, vigora sim, porque escolas e hospitais ainda podem ser construídas sob a égide do RDC, sem problema nenhum. Tá? O que mais, doutores? Lei 13.303 de 2016, senhores, uma das legislações mais recentes, além daquela do decreto do pregão eletrônico, ela trouxe o quê? Estabeleceu o Estatuto das Empresas Públicas e da Sociedade de Economia Mista. Doutores, extremamente importante, norma de extrema relevância. Por quê? Porque nós temos a previsão do artigo 173, tá? Ficará, Emanuel, ficará salvo. Inclusive, deixa eu ver se eu boto aqui, vou comentar aqui de novo, para quem chegou agora. Tem esse canal aí meu do YouTube, tá? Eu estou pegando os vídeos e estou lançando lá. A aula de ontem, inclusive, já está lá, tá? Já está lá disponível. E, inclusive, essa aula também hoje vai estar disponível no Stories, né, do Instagram e no Facebook também, beleza? Doutores, conforme a gente for melhorando, eu vou já fazer, com fé em Deus, em breve, lives simultâneas no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Mas eu estou aprendendo ainda a utilizar as ferramentas, beleza? Mas vai estar gravado sim, mano. Inclusive, eu não vou perder esse conteúdo, não. É importante ter esse conteúdo, entendeu? Então, vamos lá, autores. A Lei 13.303 de 2016, ela é importante porque ela regulamenta como serão as licitações para as empresas públicas e sociedade economista. Você vai dizer, tá, professor, mas por que eu precisei cindir, eu precisei estabelecer uma regra própria para as empresas públicas e para a sociedade de economia mista? Bom dia, Razana. Por quê, doutores? Porque percebo até o momento da lei, né? A Lei 13.303 de 2016 foi logo após aqueles problemas que ocorreram na Petrobras. Então, o que acontecia na Petrobras, doutores? Até para vocês terem uma ideia, como era o procedimento licitatório na Petrobras. O procedimento licitatório na Petrobras ocorria através de um decreto presidencial. E perceba, doutores, decreto é totalmente diferente de uma lei. E por que tinha que ter esse decreto que tornava mais maleável a licitação na Petrobras? Doutores, quem é meu aluno sabe, né, em organização administrativa nós estudamos isso, as sociedades de economia mista, por exemplo, Petrobras, e as empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica Federal, essas pessoas jurídicas, elas têm natureza de direito privado. Isso quer dizer o seguinte, que boa parte da regulamentação que é feita a elas são normas privadas. Logicamente que a gente vai ter norma de direito público relacionada, vai ter sim, até porque os recursos são públicos. Mas perceba, doutores, essa sociedade de economia mista e as empresas públicas, eu recomendo depois a leitura, tá, do caput do 173 da Constituição Federal, e vai dizer, olha, que elas são voltadas de forma original para a exploração de atividade econômica. Isso quer dizer o seguinte, elas são criadas pelo Estado para explorar atividade econômica, ou seja, ela vai explorar atividade econômica com quem mais? Com outros particulares. E qual é a grande diferença, doutores, dentro da perspectiva de licitações dessas empresas? É que quando eu estou falando
de licitação relacionada às empresas públicas e sociedade de economia mista, é importante ressaltar que elas estão em regime de concorrência com outros privados. Privados esses, outras empresas privadas essas, doutores, que não precisam licitar, elas podem contratar de forma direta. Olha só que interessante. Então, o que acontece? Se eu aplicar de forma total as previsões da 8666, o que vai acontecer em relação a essas empresas públicas e sociedade de economia mista? Elas vão estar em desvantagem de concorrência. A ideia é que todo mundo tenha, né, um sistema de concorrência pareio, né, um sistema de concorrência igual, igualitário. Então, o que acontece, doutores? O Estatuto, ele trouxe exatamente essa possibilidade de parear essas obrigações. Só que é importante ressaltar o seguinte, ó, empresas públicas e sociedade de economia mista, em relação às suas atividades fins, elas não precisam realizar procedimento licitatório. Elas irão licitar relacionado basicamente àquelas atividades meio. Atividade meio, doutores, é o que é utilizado na estrutura para atingir a finalidade. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá a Petrobras, doutores, a Petrobras está querendo fazer, sei lá, uma captação nova de pré-sal, né? Ela precisa ter os mecanismos para que ela possa ter esse pré-sal. Só que perceba, para que ela atinja esse pré-sal, é a atividade fim dela fazer essa captação. O que ela vai fazer? Ela vai comprar equipamentos. Então, o que aconteceu, por exemplo, a gente tem aqui até perto da gente, o Maragogipe, né? O estaleiro Maragogipe, que é um estaleiro grande, que foi construído, né? Inclusive para a construção desses navios sonda da Petrobras. Só que em razão de tudo que aconteceu, acabou que o contrato foi desfeito, né? E não acabou, se não me engano, eram 20 navios, 7 navios, foi assim. Né? Mas o contrato era bilionário, era um contrato muito alto, um contrato de mais de 10 bilhões. Acabou não ocorrendo, e dentro dessa perspectiva que não ocorreu, doutores, a gente teve um prejuízo na região, né? A gente sabe que daqui da região de Santo Antônio de Jesus, a gente percebeu isso, né? De forma bem evidente. Mas se eu fosse obrigar, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, eu vou pegar a Shell, que é uma privada, né? A Shell vai chegar, vai comprar os navios dela. Ela vai escolher o fornecedor, vai falar assim, você é o fornecedor, me venda, eu vou comprar por X valor. A Petrobras tem que fazer da mesma forma, me venda, vou comprar por X valor. O problema é que o decreto, doutores, que a Petrobras utilizava para fazer essas contratações, ele não tinha uma segurança jurídica, uma segurança legal do procedimento ser adotado. O Estatuto, a Lei 13.303 de 2016, trouxe essa segurança jurídica. Então, para as empresas públicas e a sociedade de economia mista que explorem a atividade econômica, o regime de licitações será diferenciado, tá? Ou seja, será mais rápido para que elas possam contratar esses produtos da atividade fim. Mas precisarão continuar licitando para a atividade meio. Agora, se eu estiver falando de empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, aí eu falo assim, pô, pessoa, tem isso também? Tem. Doutores, se eu estiver falando de empresa pública, sociedade economista que presta serviço público, esta pessoa jurídica, mesmo sem direito privado, ela será obrigada a licitar em qualquer situação. Por quê? Porque quando eu tenho uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que está prestando serviço público, em regra, ela está prestando serviço público em forma de monopólio. Então, se eu sei que ela está prestando em forma de monopólio, não haveria nenhum prejuízo, por exemplo, para que ela pudesse, vou dizer assim, fazer um procedimento licitatório. Por quê? Porque não tem outro particular que está concorrendo naquele sistema com ela, prestando serviço público, né? Então a gente vai ter, doutor, essa possibilidade, né? Empresas públicas e sociedade de economia mista que prestem serviços públicos, a essas aí, em qualquer situação, elas precisam licitar. Empresas públicas e sociedade de economia mista que explorem atividade econômica, essas terão um regime diferenciado em relação às suas licitações, tá? Fiquem atentos a isso. Queridos, o que mais, doutores? O fundamento para licitar, doutores, artigo 37, inciso 21, recomenda a leitura. Está dizendo o seguinte, ó, o inciso 21 do artigo 37. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure, doutores, aos princípios, igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. E aí a gente vai falar sobre equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Mais para frente falaremos sobre isso, doutores, não agora, tá?
mantidas as condições efetivas propostas nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inclusive, ele diz o seguinte, olha, para que eu contrate um determinado particular, pelo menos ele vai ter que comprovar que tem uma boa qualificação técnica e uma boa qualificação econômica. Importante, doutores, tá? E o que é que a gente pode falar mais um pouquinho, doutores, aqui, ó? A gente pode destrinchar depois esse conceito, tá? Do próprio fundamento do dever licitar, é o artigo 37, vou até anotar aqui, ó, artigo 37, onde eu parei, tá? Inciso 21, que a gente faz uma abordagem sobre o destrinchar, né, da previsão constitucional, porque, doutores, como um conceito doutrinário, a previsão constitucional traz muitas informações. Então, a gente vai fazer um destrinchado do inciso 21, tá? A gente destrincha ele todinho, para vocês perceberem todas as previsões, tudo que decorre na lei, está na própria Constituição. Né? A gente não vai fugir disso, não. Tá? Doutores, olha só, a gente está aqui, né, já entrando no momento final da nossa live, até porque nossa live tem duração de 1 hora, ela vai cair, né? A gente tem ainda mais 3 minutinhos, tá? Olha só, doutores, alguns avisos. É importante, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui vai ficar disponível lá no canal do YouTube, tá? Vai estar disponível. No Facebook também, doutores, acho que a live fica gravada também, disponível também para vocês lá, tá? Então, a gente está gravando a live aqui no Instagram e no Facebook, tá? Mas eu vou deixar lá também no YouTube, para aqueles que não conseguiram acessar hoje, né? E quiserem acompanhar amanhã. Amanhã estaremos aqui de volta, novamente, às 7h37, com fé em Deus, né? E a gente começa amanhã falando sobre o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. E essa previsão que a gente acabou de ler aqui, do inciso 21, nós vamos destrinchá-la, oração por oração, para vocês perceberem quanto é importante a previsão constitucional e como é que a doutrina interpretou o artigo 21, até para que eu possa ter, inclusive, as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, eu agradeço, Ícaro. Obrigado, irmão. Obrigado. Rivaldo, obrigado. Clebão, obrigado, irmão. Marcinho, obrigado, velho. A todos os presentes, queridos. Ed, obrigado, né? Obrigado a todos. A ideia é que a gente faça lives melhores, né? Eu abra essa... Se ainda não tiver, depois você coloca o link do seu canal na bio, aqui no Insta. O pessoal falando de bio, eu estou aprendendo ainda, mas eu vou ver o que é bio, né, para poder colocar lá. Valeu, Beca, valeu. Queridos, a todos vocês, né, um ótimo dia, um excelente dia, né, e seja um dia abençoado a todos, e com fé em Deus, até amanhã, tá? Até amanhã, aguardo todos vocês aqui, beleza? Forte abraço, queridos, até mais. Tchau, tchau.